nesta edição da TV Espaço Mulher Online. Nós estamos muito honradas com a entrevista que faremos agora. Uma jovem, mas muito bem-sucedida senhora, tanto quanto a escritora, que ela está trazendo uma repercussão muito grande, uma autobiografia, tanto com o trabalho que ela faz de voluntarismo junto a áreas de Rotary, etc., tanto quanto ela sendo formada na DESG, como uma ativista também, não é, das áreas de direitos humanos, muito jovem, né, muito bem-sucedida. E vai trazer uma história muito bonita para nós aqui, com os pensamentos dela, né, que são importantes para nós conhecermos também essa interiorização dela, né, porque como que uma tão jovem consegue ter tantas realizações, e principalmente alguns ativismos que requer muita maturidade. Então, ela é advogada também, em homenagem à categoria, vou tratá-la como doutora. Então, doutora Naily Mamed, é um prazer, uma honra estar com a senhora, né, tão jovem, fazendo sua entrevista aqui, trazendo seus pensamentos para o nosso amadurecimento também, e deixo aí para os seus cumprimentos a todas as nossas internautas, nossos internautas, tá bom? Fique à vontade. Muito obrigada, Beth. Primeiro, muito obrigada também pelo jovem, que é tão jovem, você fala tão jovem, dessa forma tão gentil e tão carinhosa. Aqui eu quero deixar o abraço aos internautas, à sua audiência, e é um prazer estar aqui, conversar com todos vocês. Meu nome é Naily, eu nasci numa pequena aldeia no interior do Pará, uma cidadezinha chamada Brasileiro, que até hoje não existe no mapa. E essa minha história eu comecei contando para alguns profissionais de marketing, de oratória aqui em São Paulo. Eu comecei a revelar minha história há pouquíssimo tempo. Eu sou advogada há 25 anos, mas essa minha história pessoal, de vida, eu comecei a falar para o Ricardo Ventura, do Não Minta Para Mim, e para a Leila Navarro, que é uma grande palestrante. São dois grandes palestrantes internacionais. Quando eles conheceram a minha história, eles falaram: Naily, o mundo tem que conhecer a tua história. Aí eu pensei, é um exagero, porque é uma história de uma brasileira comum. Uma brasileira que nasceu numa miséria absoluta, na Amazônia, uma ribeirinha, e que, com os estudos, mudou a sua vida. Eles me incentivaram a escrever um livro, eu escrevi este livro, cujo título é Dos Pés Sujos de Barro aos Sapatos de Solados Vermelhos. E este livro foi lançado em Dubai e tornou-se um best-seller. A partir deste livro aqui, eu comecei a ganhar o mundo, porque eu conto a minha trajetória, a trajetória daquela menininha lá daquela aldeiazinha, que era, apesar de morar naquela aldeia, tinha o seu pai que a chamava de minha doutora. Ele só se dirigia a mim como a minha doutora. A minha doutora já tomou banho, a minha doutora já foi para a escola, minha doutora, faça um café para o seu pai. Eu não sabia o que era minha doutora. Eu sabia que era algo muito bom que meu pai estava falando ali para mim. E a gente vivia 8 filhos. Eu dormia numa rede furada. Eu falo que eu tive o privilégio de dormir com as estrelas. O telhado da minha casa era de palha. Então eu via as estrelas. E quando chovia, Beth, chovia na minha rede. Eu amanhecia quase todos os dias no chão, porque tinha um buraco na minha rede. E de manhã tinha que acordar para comer, não tinha o que comer. Queria café, não tinha. Queria um leite, não tinha. Pão, não tinha. Carne, não tinha. E um dia eu cheguei para o papai, logo comecei a falar. Eu falei: papai, como é que eu saio dessa miséria? Como é que a gente sai? Toda vez eu tenho que pegar a erva cidreira no quintal para fazer um chá e não tem açúcar. Eu quero farinha, não tem. Ele falou: minha filha, só tem um jeito de você mudar a sua vida. Eu falei: como é, papai? Ele falou: pelos estudos. Você tem que estudar. Se você estudar, você vai ter tudo o que você quiser. Ali, o mundo se abriu para mim. E lá, nessa cidadezinha, nesse povoado,
só tinha até o 3º ano primário. Eu me dediquei muito aos estudos. Eu ia para a escola, eu não tinha o que comer, Beth. Eu pegava terra no meio do caminho e comia barro. Comia barro. Por isso que falo dos pés sujos de barro. Que eu não tinha sapato, eu ia com o pezinho sujo de barro. A mamãe pegava um tamanquinho e cortava as pontas do tamanquinho para eu ir para a escola, porque eu tinha sede do conhecimento. Aquela sede do conhecimento era maior que a dor do meu estômago. Muitas vezes eu ia para a escola sem comer, porque eu só comia carne, por exemplo, quando o papai ia na mata e matava uma paca, um tatu, um bicho preguiça, um macaco, o que tivesse de bicho, era aquele nosso alimento. Quando não tinha nada, a gente passava necessidade. E eu queria mudar a minha vida. Eu queria ser a doutora do papai. E aos 9 anos de idade, eu recebi uma proposta para ir para Belém para ser babá. E eu pensei, é a minha grande chance, eu vou ser a doutora do papai. E fui naquele afã de ser a babá para ser a doutora do papai, que eu queria estudar, queria trilhar meu caminho. Ah, que lindo. Então, Só quando eu cheguei em Belém, eu me tornei uma escrava infantil. é triste, né, amiga? Ainda continua assim, como a gente diz, né? Continua assim até hoje. Muitas crianças do interior do Pará, eu falo do interior do Pará, que é o meu estado que eu conheço, mas tem muitas regiões do Norte e Nordeste que é a mesma história. Aqui em São Paulo ainda tem essas coisas tristes. Sim. E eu fui para lá, cheguei lá, me tornei uma escrava infantil. Eu lavava tanta roupa que as minhas mãos sangravam, ficavam em carne viva. E eu falo no meu livro, eu dei o sangue, literalmente, para estar aqui. Não foi fácil, mas eu tive a coragem de romper. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria. E lá nessa casa, eu lavava muita roupa e sangrava as minhas mãos. E eu fui para lá em troca dos estudos. Imagina só, eu estava acostumada a acordar, a dormir 6 horas da tarde, quando as galinhas iam para o puleiro. A mamãe falava, é hora de dormir. E em Belém, eu ia dormir meia-noite. Ai, Deus, 6 horas eu tinha que exploração. acordar. Então, mudou todo o meu ciclo de vida. Eu me tornei, assim, muito cansada. E mesmo assim, eu ia como uma lagarta, me arrastava. Atualmente a senhora está atuando como advogada, que a senhora falou que estou. Em Sim, qual área que a senhora está atuando? Desculpe aí só para entender essa área. eu sou advogada, especialista em direito previdenciário. Eu tenho equipes de advogados, escritórios, vários escritórios pelo Brasil como advogada, uma média advocacia, e atuo, sim, muito, bastante. Então, eu ajudo justamente a camada da sociedade que mais precisa, que precisa do direito social. Direito previdenciário que a senhora faz, é isso? Previdenciário, direito previdenciário, mas eu tenho um especialista em cada área. A minha área de especialidade é direito previdenciário e direito do trabalho. Vamos pensar nas pessoas que não sabem o que é direito previdenciário, que tal explicar? Direito previdenciário é um ramo do direito. Eu sou especialista em tudo quanto é tipo de benefícios, de aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-reclusão, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente, auxílio-maternidade, tudo que envolve o INSS. Porque o segurado vai até o INSS, é tudo informatizado, a maioria são pessoas simples. São pessoas simples e não têm acesso, não sabe nem como lidar com tantas senhas, com tantos aquele contato ali tecnológico, e a gente auxilia, e geralmente é um computador que faz a negativa, que indefere, nega o benefício do segurado. Então, procura um advogado e a gente ingressa com uma ação contra o INSS para buscar aquele direito do trabalhador. O trabalhador que trabalha na roça, o trabalhador que está doente e muitas vezes não sabe que tem direito. Um trabalhador que sofreu um acidente. Não importa se ele sofreu um acidente há 1 ano, 10 anos, 15 anos. A gente vai buscar aquele direito para aquele trabalhador e o INSS é condenado a pagar
todo esse período que ele ficou sem receber. Então, é efetivamente um direito social que eu atuo, porque a camada que mais necessita de uma orientação de um advogado. Eu entendi, senhora, embora tenha feito as citações mais homens, né? Mas no caso, as mulheres às vezes não têm as mesmas atividades, profissões que os homens, né? Mas elas são o quê? Domésticas, né? Às vezes trabalham na cozinha de um restaurante, alguma coisa, às vezes nem registrada. Como que a gente falaria, né, já que é espaço mulher, para as mulheres entenderem quando elas estão lesadas, né, digamos assim, que teriam benefícios sociais e que elas não estão recebendo, que daí fica mais fácil para elas entenderem que podem procurar uma advocacia, tá bom? Pode explicar isso, acho que é muito legal para elas, né? Principalmente as mulheres, né? As mulheres têm o salário maternidade, elas, quando elas ficam doentes ou sofrem algum acidente, primeiro, se ela está registrada, se ela trabalha com carteira assinada, quem tem que cuidar dela é a empresa. Mas muitas vezes, o que a empresa faz? A empresa, às vezes, não dá essa assessoria para essa mulher. Então, ela tem que procurar o posto do INSS ou entrar no computador e fazer seu afastamento. Mas essa obrigação é da empresa. A empresa tem a obrigação de assessorar essa colaboradora para dar o afastamento. Primeiro ela vai no médico. Se ela está doente, ela vai no médico. O médico, quando vai dar algum atestado para ela, até 10, 14 dias, a empresa vai pagar esses dias para essa funcionária. Quando passa dos 14 dias, aí o INSS que vai entrar em ação. A empresa paga os primeiros 15 dias, 14 dias, no 15º em diante, pelo INSS. Se ela tem que recorrer ao INSS, aí começa o sofrimento. Por quê? Ela vai fazer uma perícia. Para ela poder ter entrada no INSS, ela tem que passar por uma perícia. Quando ela marca essa perícia, que ela vai na perícia, muitas vezes o INSS demora para marcar essa perícia, ou quando marca a perícia, ela chega até o médico, ou ela já melhorou, os sintomas já melhoraram, então o médico fala, você está boa, só que ela está boa naquele período, e o tempo que ela ficou para trás. E ele dá alta. Alta você está apta a voltar ao trabalho. Mesmo que ela esteja apta a voltar ao trabalho. Quando ela volta ao trabalho, a empresa fala, não, você continua doente. Aí joga ela de novo para o INSS. Aí cria-se, que a gente chama no judiciário, um limbo, como se ela estivesse na lama mesmo. Nem o INSS quer e nem a empresa quer. Pois bem, pessoal, é bom a gente saber esses trâmites, né? Os bastidores, como se diz, né? Muito interessante. Esse atestado médico tem que ser muito claro. Tem que ter o CID da doença. O que é CID? É Código Internacional da Doença. É um código que, naquele código, que quando o médico lê, ele sabe que aquela pessoa tem. E o tempo de afastamento, o tempo provável que ela vai levar para um tratamento e da entrada. Só que é muito burocrático. Certo, concordo. Mesmo tudo informatizado, é muito burocrático, Beth. E é necessário a assessoria de um advogado, porque os termos técnicos são difíceis. Mas que bom que a senhora está explicando bem esses detalhes, né? Sinceramente, não, em nenhum momento até agora eu escutei alguém explicar com tanta didática, né, de fácil acesso, assimilação para as pessoas mais simples, né? Que é o grande objetivo que a gente quer muito assim, que elas entendam, né? Porque a internet é uma mídia de acesso para qualquer pessoa, né? E é muito interessante que a senhora está explicando. Vamos pensar assim que ela já tem idade, além do, né, no caso da questão da doença, qual idade ela já pode pedir uma aposentadoria? Por exemplo, sofreu um acidente no trabalho, qual é o procedimento, de repente, que ela vai
tem que fazer, às vezes tem que fazer fisioterapia, né? E depois chega algumas doenças crônicas, como sofre um problema de coração continuado, medicação, né? Assim, se pudesse pegar esses 4 exemplos que eu acho que são mais comuns, é muito interessante a parte jurídica para as pessoas, né? No caso de acidente do trabalho, uma trabalhadora está trabalhando na cozinha de um restaurante, por exemplo. Ela cortou as mãos, se machucou ali. Ela não tem mais condições de continuar trabalhando. A habilidade dela foi alterada, a habilidade dela, a força dela nas mãos para cortar, para lavar, ela não tem mais aquela agilidade, aquela habilidade. Ela não tem mais aquela força nas mãos para carregar uma panela, para mexer uma panela. Então, ela perdeu esse movimento, por exemplo. Então, ela mexe com dificuldade e tem muito isso, Beth, tem muito. Então, o que acontece com essa pessoa, com essa moça? A primeira providência desse acidente, ela vai para o hospital e tudo, vai ser tratada, cirurgia e tudo. E a empresa vai dar entrada na documentação, no INSS. Geralmente a empresa faz isso, mas a maioria dessas mulheres trabalham em pequenos restaurantes e não são registradas. Aí está a dificuldade, elas não são registradas. Aí a família vai até o INSS dar entrada. Ou preenche tudo ali no computador, coloca tudo que o computador quer, só que na hora de colocar vínculo de trabalho não existe. Aí o INSS vai fazer o quê? Que é um robô agora. Vai negar. Chama-se indeferimento. Essa palavrinha, indeferimento, significa negado. Foi negado. E aí essa mulher fica desesperada. Ela tem filhos para criar, ela tem continhas, suas contas da sua casa para pagar, seu alimento para comprar e está sem renda nenhuma. E a empresa não paga o salário dela. Não paga. Então ela fica totalmente desprovida de tudo. Ela fica sem nenhum recurso. O que ela tem que fazer? Quando ela fosse para ser admitida numa empresa, uma pergunta aqui bem oportuna. Tá, ela foi lá, fez o teste, vão te empregar, mas na hora que vão empregar, seria o caso dela perguntar quais são os direitos que eu vou ter, vocês vão me registrar a carteira ou não? Se ela perguntar isso e eles negarem, só daqui a 2, 3 meses, sei lá, vamos simular aqui para elas entenderem, né? Não aceite, né? Eu acho que aí já tem um pouco de... Beth, como é que funciona isso? Como é que funciona essa parte? Existem 2 Brasis, né? Vários Brasis. E se falar não aceita, ela vai falar assim, eu prefiro aceitar que eles me registrem com 2 meses do que eu ficar desempregada. A maioria aceita, a maioria aceita. Eu estou falando dessa mulher que aceitou. Eu vou chegar na que não aceitou. Ela aceitou trabalhar sem nenhum registro. Vamos supor, a empresa falou, vou te registrar daqui a 3 meses. Ela sofreu o acidente do trabalho. E ela foi dar entrada no INSS, o INSS não acatou. Aí ela tem que procurar um advogado para que ela faça jus a esse direito. Só que tem muitas mulheres que moram em cidades muito pequenas, não tem nem advogado para procurar. Tá? Aí cria toda essa dificuldade, porque mesmo sendo um acidente, o INSS exige que tenha um tempo de registro, um tempo de trabalho. Agora, vamos supor que ela está nessa empresa há 1 ano, sofreu o acidente, ela não tinha registro, e ela tem que comprovar que ela estava realmente trabalhando lá há pelo menos 1 ano ou por um período para o INSS poder pagar. Porque mesmo que ela não tenha registro na carteira, não tenha tido registro, o INSS é obrigado a pagar. Por quê? Porque nessa relação INSS e empresa, o empregado é a parte frágil dessa relação. Tem que pagar porque o empregado não pode sofrer a falha entre os dois, entre empresa e INSS. Então, o empregado não pode sofrer essa falha, não pode sofrer esse ônus. A despesa não pode ficar com o empregado, tem que ficar com a empresa ou com o INSS. Então, é necessário um advogado. Se não conseguir um advogado na sua cidade,
E acompanhar o trabalho do advogado, procurar, se tiver dúvida, procurar na OAB que indica um advogado, porque tem muitos advogados que não precisa ser advogado dativo, que é advogado do Estado, pode ser um advogado particular nessa área previdenciária. Muitos advogados cobram no êxito, então vai pagar o advogado se ganhar, vai pagar uma porcentagem se ganhar, mas é necessário porque quando não tem vínculo de trabalho, já tendo vínculo de trabalho é difícil, imagina sem o vínculo do trabalho. Vai depender de testemunhos, tudo, né? Exato. E no caso de um acidente, é fácil comprovar que vai ter laudo médico, tudo pede laudo. Doutor, dá um laudo. Doutor, como eu estou? As receitas, guardar os exames. Pegar uma pastinha, um saco, um envelope, guardar tudo que é do hospital ali. Porque mesmo que o INSS negue, ninguém quer pagar, vai guardando, vai documentando. Porque você tem direito, sofreu um acidente, além de receber no período que está doente, período que você ficou doente, supor, ficou internado 3 meses, recebeu 3 meses, o INSS vai dar alta e vai mandar você de volta para o trabalho. Chegando no trabalho, você é cozinheira. Você não consegue mais fazer aquele movimento de mexer. Não consegue, não tem mais a força que tinha para carregar uma panela mais pesada, lavar um monte de louça. Então, a tua capacidade de trabalho, a tua força de trabalho mudou. Isso quer dizer que você ficou com uma sequela. Semi-invalidez, né? Assim. Ficou com uma sequela que ela não consegue se mexer, não tem a mesma agilidade, a mesma força para subir uma escada correndo, pegar uma vassoura, limpar e lavar aquela louça, não tem a mesma agilidade. As pernas doem mais, então ela tem direito de continuar trabalhando, não na mesma atividade. A empresa tem que colocá-la num serviço mais leve. Só que nós estamos falando, Beth, de uma empresa pequena, de um restaurante pequeno. Às vezes ela não pode ser a cozinheira, ela vai se tornar uma assistente ali da cozinha, com menos atividades. Ela trabalha e ela pode, paralelo, junto a esse trabalho, ela pode buscar novamente um outro benefício que chama auxílio acidente. Ela vai receber o salário e ela vai receber junto esse benefício do INSS, chamado auxílio acidente. Ela vai receber o salário e o auxílio acidente, que vai corresponder a 50% do salário dela, até ela se aposentar. Se ela for uma jovem de 25 anos, por exemplo, até ela chegar à aposentadoria. É um direito dela. Essa indenização, uma indenização pela falta de capacidade que ela perdeu. Certo, perfeito. Nossa, muito didático, fácil das pessoas entender, né? Que eu sinceramente não assisti ou ouvi até agora, né, uma explicação tão fácil de entendimento, né? Que eu acho que a gente tem que falar de uma forma simples para todas as pessoas entenderem, né, doutora? E a senhora conseguiu isso muito bem. Eu também não verifico que alguém fale para as mulheres, mas nós temos profissões que até nos causam muito mais, como a senhora está dizendo, até prováveis acidentes e sequelas, né? Que a gente está mais, por exemplo, juntar fogão com facas, essas coisas assim que está na lida da cozinha, né? Às vezes um choque elétrico até vai passar roupa, descuidou do ferro. Quer dizer, tem muitos acidentes domésticos que invalidam também, não é? Exato. Agora, o alerta que eu deixo para as meninas, principalmente para as meninas, que eu falo para as amadas, procurem sempre com jeitinho, porque está muito difícil o trabalho. A gente vai numa empresa ou vai procurar trabalho de doméstica e se fala, olha, a senhora assina minha carteira, a senhora recolhe o INSS, parece que as pessoas se ofendem, é um direito seu. Só que, como dizia a mamãe, minha filha, saiba pedir. Então, fale com jeitinho. A senhora tem condições de registrar minha carteira ou pagar meu INSS, que é uma garantia mínima que você vai ter.
Você tem que ter aqueles pagamentos com você. Se a pessoa falar, deixa que eu pago o seu INSS, tá bom, então, a senhora paga, a senhora me dá todo mês só para eu guardar meu comprovante? Porque o que acontece muito que chega no escritório, doutora, eu trabalhei 35 anos numa casa. Eu era a funcionária da casa, a empregada da casa por 35 anos, cuidei dos filhos, dos netos. Quando ela chega no meu escritório, que eu vou buscar, fazer a pesquisa do cadastro dessa senhora perante o INSS, não tem um pagamento. Neste caso, também agora, com a questão digital, a pessoa pode mês a mês verificar na internet se está... Exatamente. Né? Eu acho que teríamos que ter um departamento público, talvez, que ela fosse lá e verificava, né, gratuitamente, né? Agora teve. Antigamente tinha que ir até o INSS para descobrir isso. Hoje em dia é só entrar no site, mas tem muitas pessoas de idade que não sabem. Então, esse serviço eu faço no meu escritório, que o meu escritório, um deles é perto do INSS, passa lá, a gente já olha, sua patroa não pagou faz 3 anos, não pagou faz 5 anos. Converse com jeitinho com ela, se ela vai pagar, porque quem deve para o INSS, os juros são muito altos e as pessoas têm meio que receio, mas é um direito do seu funcionário e tem que pagar. Tá certo. Foi muito boa a explicação, né? E também essa parte do afastamento, né, pela saúde, como a senhora muito bem falou, que existem coisas que são sequelas no corpo de uma mulher que é imprevisível, né? Umas têm um tipo de reação na fase climatérica, outras têm outras, né? Há casos de câncer nesse período também, né? Muito câncer, muita depressão. Menopáusico também, né? Vem a questão toda, né? De como a senhora está falando, depressão também, né? Não é só a fase hormonal que vai entrar em ebulição, até vira num câncer mesmo, né? Então, ela tem que priorizar nessa faixa etária muito é o atendimento médico, fazer consultas contínuas, né? Que também é um motivo de aposentadoria, mesmo estando forte trabalhando, mas o corpo já está declinando, né? Isso, doutora? Exato. E tem muitas doenças silenciosas, né? Mas para elas são... Para nós, mulheres, são devastadoras. Fibromialgia, que é dores. É horrível. Fica agoniada, não tem vontade de sair da cama, aí depois vem uma depressão, uma síndrome do pânico. Então, são doenças silenciosas e que não tem exames que detectam. Tem que trazer exame. Como que vai levar exame? Está em depressão. Então, fica muito, muito delicada essa situação, mas tem que buscar ajuda, tem que procurar um profissional, tem que ter primeira coisa, o laudo médico, para poder ingressar na Previdência Social, buscar o seu direito, buscar a cobertura que você tem, sim. E tem que ter um advogado. Advogadona aí. Tem que ter essa grande advogada aí. Falando em mulheres, né? Você sabe que, não vou citar os nomes, mas tinha uma até que era muito famosa aí. A maior parte das mulheres que eu tive ciência, assim, ultimamente, as de idade estão morrendo com câncer no peritônio. É uma coisa que ninguém falava, né? Que a gente tinha, como eu digo, agora virou moda, sabia? E é uma coisa que é difícil de perceber, apenas tem uma dor contínua de abdômen, às vezes parece estar passando mal, né? Se alimentou mal e tal. E no fim, agora está tendo essa situação, depois a particular lhe digo quem foi, porque é muito triste, porque se tem uma pessoa, às vezes, com uma vida saudável, alegre, feliz, e de repente, assim, começa a sentir dores terríveis no abdômen, não sabe do que se trata e não vai ao médico. Acha assim, não estou mais menstruando, já estou na menopausa, tá? Alerta para as mulheres pós-menopausa. Dá um câncer no peritônio, é a parede que vai ficar entre a pele e a proteção do músculo. É muito delicado, o tratamento muito... Né? Isso aí a gente tem que alertar também para elas, né? Não sei se dá em moça que tenha que estar aposentando, mas eu sei que pessoas idosas dá isso, sim. Mas eu já conheci casos de moças de 20 e poucos anos, com menos de 30 anos. O segredo é se cuidar. Tem o SUS funciona da sua cidade, vá ao médico, insista mesmo, fala, tem consulta daqui a 6 meses.
É melhor você ir numa consulta daqui a 6 meses do que não ir. Isto. Tá? Eu vejo as meninas que trabalham comigo, doutora, eu fui no médico, eu marquei consulta, demorou a consulta, mas tem que ir, tem que buscar. Né? Não tem naquela cidade, vai numa cidade mais próxima, mais avançada. Eu sei a dificuldade de quem mora no interior. Eu fui moradora de interior. Eu conheci médico, eu tinha quase 15 anos que eu fui no médico a primeira vez. E eu sei a dificuldade que é. Tem que ir, tem que buscar. Eu vejo os ribeirinhos da Amazônia, tem que ir naqueles barquinhos. Nós fomos fazer um trabalho pelo Rotary, ribeirinhos da Amazônia. Os ribeirinhos vinham 12 horas de barco para chegar, para passar numa consulta, para pegar um remédio para verme, para extrair um dentinho de uma criança de 15 anos, 12 anos. Aquela região lá tem muita scalp das moças, né? Por causa que passa o Tem, é uma coisa terrível. É muito. É terrível, até de Tem uma pensar. data para isso. As Nações Unidas fez uma data de proteção às moças com scalp. É coisa horrível isso, Tem não? uma associação lá em Belém das moças com scalp. Como vai imaginar? São as meninas que andam naqueles barcos bem simples e elas se distraem e o motor puxa o cabelo, arranca o couro cabeludo, elas ficam sem nada. É scalp. É horrível. Terrível. Então tem coisas piores que a gente imagina por aí. Né? É horrível. Eu creio que foi excelente assim, né? Desculpe interromper o andamento seu, mas a senhora deu uma grande aula de utilidade pública que eu acho que é muito importante, né? Para as mulheres entenderem que uma pessoa tão evoluída, tão estudada quanto que a senhora é, né? Trazer de boa vontade essa informação para elas, que é muito útil, né? E guardar tudo que é examezinho, né, doutora? A gente tem que ser um pouco cri-cri, né? Tudo, qualquer coisinha, tudo, né? Guardar tudo quanto é documento. Da mesma forma, eu peço licença aqui para você, Beth, da mesma forma que ela vai guardar tudo quanto é documento, quanto à saúde dela, ela tem que ter uma outra pasta, presta bem atenção, meninas amadas, outra pastinha, você vai guardar tudo, relacionamento, casamento, união estável, você guarda tudo. O seu companheiro, por exemplo, comprou um carro, vocês estão juntos, tem filhos ou não tem filhos, não importa, guarda tudo. Tira uma foto do celular, do documento do carro, do terreninho que ele comprou, da casa que construiu. Está construindo uma casa no terreno da casa da mãe dele? Vai fotografando. Tira foto das notas fiscais, do material tudo. Documente-se, porque o amor acaba. E quando acaba, o que nós precisamos, advogados? Provas. O que são provas? Documentos. Se você falar, doutor, ele construiu uma casa no quintal da mãe dele. De quem é a casa? É da mãe dele. Vai ser sua metade da casa? Se você comprovar que foi construído, você tem que se documentar. Tem muitas vezes que as mulheres me procuram e falam, doutora, eu sei que ele comprou um carro. Eu falei, qual é a placa do carro? Ah, não sei. Ele já mandou esconder o carro, fotografa o carro, fotografa os documentos do carro, fotografa a placa do carro, fotografa o carro, o estado que está o carro. Então, tudo você tem que saber. Você vai em restaurantes caros que ele está frequentando, você não está indo, ou ele está postando, dá um print em tudo. Tudo você documenta. Você não sabe o dia de amanhã. Hoje é tudo maravilhoso, é tudo lindo. Daqui a pouco, pronto, some tudo, desaparece tudo. Na briga judicial. Se ele bate em você, se ele é agressivo com você, liga o celular na hora, filma. Não deixa ele saber, senão ele vai quebrar o celular. Mas documente-se em tudo, por favor, porque tem aumentado muito a violência contra a mulher. Eu fui vítima de violência e eu falo isso de conhecimento de causa. Então, documente-se, fotografe, guarde tudo. Quando você for procurar um advogado para se separar, fazer seu divórcio, doutora, está tudo aqui. Porque quando elas chegam, falam, tem alguma casa? Ah, temos. Ah, doutor, mas eu não tenho a escritura. E tem algum terreno? Ah, ele comprou um terreno. O endereço? Não sei. Elas não sabem nada. Então,
procure se interessar. Ele saiu, começa a procurar. Antes de eu me separar, eu revirei toda a minha casa, procurar documento, toda hora, que era casa gigantesca. Revirei, onde eu fui achar os documentos? Dentro das almofadas do sofá. Criativo, hein? Gente, que loucura. Estou aprendendo muito com a senhora hoje. Coloca foco, nós mulheres somos melhores detetives. Nós somos maravilhosas, somos melhores detetives. Coloca foco, o que você acha? Você acha dentro de livro, revira tudo. Porque são documentos que vão ser necessários em determinados momentos, né? A gente não é um objeto que usou, não gostou mais, jogar fora, né, gente? Acho que trabalhou, também dedicou-se, né, um tempo aos cuidados daquela pessoa. Não é assim também, né? Então... Tem muitas separações repentinas que as mulheres chegam, doutora, tá tudo bem, de repente... Já Então acontece muito isso, então estejam documentadas. Uma da sua saúde, a outra da sua vida futura. Você vai precisar. Muito excelente, foi praticamente uma aula, eu acho, para todas nós, né, sua experiência, né? E também, assim, pelo que eu estou vendo, a senhora faz palestras sobre direito das mulheres, direitos humanos em geral também, é isso? As pessoas podem contatá-la para fazer palestras, assim, como fez tão elegante essa entrevista aqui. Como que funciona, assim, para as pessoas saberem mais dessa sua participação social, né? Essa minha participação social, Beth, eu faço com muito prazer, com muita honra, que é sobre o meu livro, sobre a minha trajetória, que eu conto desde essa menina que saiu lá dessa aldeia, e até hoje não existe no Pará, é um povoado, com a promessa de ser babá, e virei uma escrava infantil, sofri muito bullying. Na época não se chamava bullying, se chamava, tá tirando sarro de mim, mamãe. Eu não me importava, porque eu sabia que eu ia ser a doutora do papai. Então, quando um menino ficava com nojo de mim, porque eu estava sangrando as minhas mãos, eu olhava para o menino e pensava, isso vai passar. Eu vou ser a doutora do papai. Vamos ver daqui a 10 anos como é que eu vou estar, e ele. E eu sempre pensava assim, eu vou ser a doutora do papai, e de lá fui, isso eu tinha 9 anos, aos 15 anos, 14, 15 anos, fui trabalhar uma peixaria. E eu chegava na escola cheirando a peixe. Hoje eu falo que eu experimento os melhores perfumes do mundo. Hoje, menina. Verdade. Mas eu ia para a escola cheirando a peixe. O que acontecia? Ninguém queria sentar ao meu lado, ninguém queria fazer trabalho de escola comigo, porque eu cheirava mal, cheirava a peixe. E sempre sozinha. E eu pensava, isso vai passar. Eu vou ser a doutora do papai. E me tornei a doutora do papai, porque eu nunca me abati com isso, e eu sempre lembrava dos conselhos da mamãe. Minha filha, se pedir para você fazer uma coisa, faça 10. Você vai sempre se destacar. E não faça somente o que te mandam. Tome iniciativa. Não espere ser mandada. Se alguém precisa de ajuda, ajude. Ofereça ajuda. Não espere que a pessoa peça a sua ajuda. Ofereça ajuda. Esteja à disposição. Na hora de ir embora, não seja a primeira a pegar sua bolsinha e sair correndo para ir embora. Mostre, pergunte se alguém precisa de ajuda. Seja acessível. Ajude as pessoas. E o papai dizia sempre, você pode ser 2 tipos de pessoa, minha filha. Eu, qual, papai? Quais tipos? Uma que dá desculpa ou a que dá solução? A escolha é sua. Ou você vai ser uma mulher que vai dar desculpa na sua vida para não fazer as coisas, ou você vai dar solução para resolver. E eu falo, isso eu aplico no meu escritório. Eu falei, pode vir o problema que eu tenho a solução. Se eu não resolver, ninguém resolve. Eu faço o impossível dentro da lei para resolver. Se eu não resolver, é porque não tem jeito. Essa sua entrevista está sendo uma aula em vários segmentos, na verdade, né? Está todo mundo aprendendo aí, viu, pessoal? Até como fazer a entrevista e a palestra. Mas, no caso, assim, voltando aí, o senhor quer dizer qual é as atividades do seu escritório que a senhora quer dizer? Como que as pessoas contratam, de repente, a palestra, também seria interessante. Ao livro, como é que a pessoa faz a compra do livro? Acho que temos 3 perguntas. Tá. O livro é esse livro aqui, que é pela editora literária, está à venda na Amazon.
Aí vai para o Brasil todo, na Amazon. A renda deste livro é 100% doada ao Rotary e a ONG chamada Jardim das Borboletas. Essa ONG, como eu já fiquei com muitas feridas nas mãos por muitos anos, eu peguei essa alergia aos 9 anos, mas ela se manteve comigo até meus 30 anos. A minha mão ficava com ferida, ficou uma alergia crônica. E eu conheci essa ONG há 7 anos, chamada Jardim das Borboletas, que são crianças que têm uma doença chamada epidermólise bolhosa, EB, que é fogo selvagem. As crianças têm ferida no corpo inteiro e na mucosa. Elas não tiveram a mesma sorte que eu tive de eu sarar. Então, quando eu vi aquela cena, eu falei, eu preciso ajudar essas crianças. Então, toda a renda do livro é doada para essas crianças, da ONG das Borboletas, quem puder seguir. São crianças que vão comendo, as feridas vão comendo os dedinhos, elas ficam, elas vivem até os 20 e poucos anos, infelizmente. E eu faço questão de proferir palestras para escolas públicas, municipais, estaduais, associações de mulheres. Eu faço isso sem cobrar absolutamente nada, para ajudar essas crianças com os conselhos do papai e para atender essas mulheres com a minha orientação profissional e falar como eu saí de um relacionamento abusivo, tóxico, que eu apanhava, era cuspida no rosto, era xingada, fugi de casa quando tentou me matar. Senão, hoje eu seria parte de uma estatística se eu não tivesse fugido. Eu não tinha força para sair da cama. O que me deu força foram os meus filhos, para eu sair, para eu fugir daquela gaiola de ouro. E saí, fui dormir no chão da casa de uma amiga e as coisas começaram a acontecer na minha vida. Meu primeiro escritório de advocacia eu abri num orelhão, numa praça pública. Eu atendia meus clientes na praça pública e eu ia até a casa do cliente. O cliente ligava na praça pública, eu atendia Mamé de Advocacia, Nicole, bom dia. Nicole era minha secretária fictícia. E eu atendia os clientes, porque eu não podia falar que eu estava numa praça pública. Porque quando você quer, você faz. O papai falava, ou desculpa ou solução. A minha solução foi num orelhão, numa praça pública. Dali eu ganhei o mundo. E eu dou essas palestras em ONGs, em associações para mulheres que estão necessitando de ajuda e crianças também. E palestras para empresas. As empresas podem pagar, elas pagam, eu ajudo as ONGs. E quem não pode pagar, eu vou de graça. E o meu escritório é especialista em direito previdenciário, em direito do trabalho, direito de família, direito societário, tem um advogado em cada área para atender o meu cliente, que é sempre muito bem-vindo. Ah, que bom, que bonito tudo isso, tão jovem, hein, gente? Olha que maravilha de entrevista aí que nós tivemos, né? Aprendemos mesmo, viu? Até eu que sou mais velha, viu? Dei idade para ser avó dela, vou dizer para vocês. Ah, linda. Não sou tão jovem assim, não. Não sou tão jovem assim, não. Imagine, eu com 75 anos tenho idade para ser avó da maioria já. Mas é uma alegria, uma honra muito grande. A senhora veio muito bem indicada pelo delegado, né, da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Honrosamente, tenho muito orgulho em falar que eu pertenço a essa família, a ADESG, a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, que honrosamente faço parte, que é uma instituição que estuda os altos problemas nacionais, política e estratégia, que muito honra em ter, não só no meu currículo, mas os amigos queridos que eu tenho na minha vida, o doutor Ney Duarte, que é o nosso delegado querido, e sua esposa, Thelma, que são... Eu que estou lá desde 94, aí eu vejo você brotinho aqui agora, quer dizer... Eu estou lá desde 2007. Estou na idade de ser vovó de vocês todas lá. Fiquei muito feliz de saber que você, jovem, está levando essa missão para frente também, né? Veio muito bem indicada por ele, que eu acho que é importante. O trabalho social, filantrópico que a senhora vem fazendo é muito importante, um exemplo para todas as outras mulheres, né? A história
digamos que emocional, conjugal, é um exemplo para todas as mulheres, né? A sua trajetória, que também a minha não foi fácil, não tinha o calango, essa parte que a senhora está falando do Rio Amazonas, mas tínhamos outras situações também catastróficas, né? Mas a gente estudou à noite, ganhou bolsa, foi indo, né? Hoje tenho lá meu mestrado, faço palestras internacionais, formação com as Nações Unidas, né? Via de bolsas, várias formações de especialização. E nunca na minha vida eu pensaria que tudo aquela trajetória de sofrimento me levaria que a Organização das Nações Unidas soubesse que eu existia nesse cantinho do Brasil, né? Eu acho que esse é um exemplo seu e o meu somado, vai mostrar sempre, principalmente as moças, né? A importância dos engajamentos, a importância de, mesmo a gente estar passando problema, defender a situação das outras, somar, ajudar, né? Porque é tipo da coisa assim, quer dizer, saber que existe as Nações Unidas é uma coisa que todo mundo sabe. Agora, as Nações Unidas, saber que eu existia aqui está o negócio, né? Como é que eu ganho a bolsa de estudos, como é que há todo um cuidado, um zelo, né, pela gente. Então, o resumo meu, e eu gostaria de saber o seu, nessa beleza de entrevista, é assim, mesmo que a gente não saiba que alguém está nos observando, às vezes alguém muito mais importante que a gente nem imagina está nos observando. Ela está nos analisando essa estrutura que a gente sequer sabe que existe ainda, né? E quando a gente vê, a gente cai numa surpresa, como foi várias fases da minha vida aí, né? Então, doutora, hoje eu não sou advogada, mas sou membro acadêmico das Nações Unidas, com título de especialização em Genebra, Suíça, nas questões de direitos autorais, direitos marcários, concorrência desleal, né? Todo esse segmento, né, de pirataria, enfim, com uma condição, digamos assim, de atuação, inclusive, né? E não sou advogada, quer dizer, não estou advogando, estou na parte mais assim de explicar, orientar, enfim, tem que trabalhar com o escritório de advocacia, que eu acho que é o mais correto. Mas eu lhe digo que muita gente com ciúme diz assim, a poderosa. Eu gosto de brincar com isso, porque tem umas mulheres que torcem a boca para dizer, viu? Então, não tenho inveja umas das outras, é o que ela está mostrando aqui. Era difícil, mas ela estudou, ela enfrentou, ela resistiu, ela tentou, né, e venceu todas as etapas. E hoje uma senhora advogada com seu gabinete, com vários, né, cooperadores, reconhecida, né, nacionalmente, internacionalmente, provavelmente. Então, assim, eu sou estagiária de direito. Escuta essa história, né? Siga esse caminho, né? Desculpa te cortar, Beth. Se ela é estagiária de direito, lê este livro. Quando eu não tinha dinheiro para abrir meu escritório, que eu vi o orelhão da praça tocar, porque a professora pediu que eu trocasse meus filhos de escola, eu fui para uma praça chorar. Chorar de desespero. Fui chorar de desesperança. Quando eu estava chorando lá, eu ouvi um orelhão tocar, que quando fui atender, eu vi o número do orelhão, eu falei, já sei. A vida manda sinais para você. É verdade. Deus manda sinais. Peguei aquele número do orelhão, mandei fazer uns cartões de visita e comecei a divulgar meu trabalho. Eu ia para a praça, eu me vestia de advogada, eu ia para a praça e eu falo o seguinte, você precisa, meu amor, joga o orgulho na lata do lixo. Eu tive uma vida de milionária com o falecido, que eu chamo carinhosamente falecido, ele é vivo, mas para mim é falecido. Mas hoje eu evoluí, eu chamo já de abençoado. O abençoado fez o favor de não pagar nada de pensão, fez falcatrua. A senhora que conquistou tudo, né? Eu que conquistei tudo. E eu falo o seguinte, nós, mulheres, temos que nos unir. Eu tenho aqui na minha biblioteca, que eu estou na minha casa, uma coroa. Todas nós temos esta coroa, temos que usar esta coroa. E quando a coroa, amada, de uma amiga estiver caindo, dá uma ajudinha, ajuda. Hoje você está arrumando a coroa da sua amiga, amanhã ela está arrumando a sua. Ao contrário, todas, né? Nós temos que nos ajudar, a gente tem que se unir forças. E se você não tiver coragem, eu empresto a minha força para você. Eu te pego pelas mãos. Tem mulher que recebe dinheiro de homem mal resolvido para prejudicar outras mulheres também, né? Nós temos os dois extremos.
Mas, minha vamos querida, focar nas que querem ajudar. as que Tem querem os dois ajudar. lados. Tem a sombra E que não, vamos focar na luz. E quem quer ser ajudada também, né? Porque não adianta nada, né, gente? A gente que tem que querer ajuda para progredir, para sair da lama, né? Tem gente que se mete em crimes, coisas, é como estar envolvida até o pescoço numa lama, como vai sair de lá, né? Mas professora e doutora ao mesmo tempo, né? Eu creio que o que a senhora trouxe, além da sua explicação, dessa alegria toda, né? Acho que a senhora trouxe também a divulgação do seu trabalho, né, essa possibilidade das palestras, mas de antemão eu creio que deixou sim uma marca muito registrada sua, para que todas olhem assim que não há limites, né? Às vezes eu vejo assim, nós temos uma investigação feita por um grupo muito grande aqui, e ele diz muitas coisas que estão prejudicando sua vida são crimes de ódio. Eu não consigo entender crime de ódio até hoje, eu estou com 75 anos. Mas é uma coisa assim, tem tudo que a pessoa pode fazer umas pelas outras, e até, por favor, não faça nada, que é melhor ainda, né? Quando tem para atrapalhar. Mas a gente chega à conclusão seguinte, né? Tudo está para ser feito. Mas o que foi que eu fiz? Eu acho que chegar no final do dia, né? Esse balanço, o que foi que eu fiz hoje? Eu fiz coisas que construiu alguém, destruiu alguém, aborreceu alguém, ajudou alguém, né? Eu creio assim que a gente teria que criar uma competição interna com a gente mesma. Até que ponto eu hoje fui contributiva? Até que ponto hoje eu construí? Né? Até que ponto hoje eu fiquei inesquecível? Porque essa senhora aqui está dando um grande exemplo para nós, né? Vocês nunca vão esquecer essa entrevista, né? O que as pessoas que ela ajudou nunca vão esquecê-la, né? Que vão recordar, né? E a senhora está sendo uma grande ajuda para todas nós, né? As pessoas estão assistindo via YouTube também. A sua alegria nada lhe fez desistir, né? E tá sendo a senhora está sendo uma potência que ergue as pessoas no momento com os seus depoimentos. Fica o grande exemplo, né? O mês de março aí foi Dia, né, Internacional da Mulher, mas as Nações Unidas consideram o mês mulher, né? Estamos aí no Dia das Mães agora, tantas coisas voltadas para nós mulheres, né? Os homens vêm de onde? Pois é. Nós, Então, nós somos poderosas. O poder está dentro, né, de gestar, de vamos tudo. exercitar esse poder, vamos exercitar essa nossa força e Isso. principalmente a nossa união. Como a Beth falou da sombra, mas foca na luz, sabe? Foca em ajudar. Eu adoro ajudar as pessoas. Quanto mais você ajuda, a coisa é natural, você é ajudada. Esse livro que eu lancei em Dubai, para ajudar pessoas, esse livro já me levou para o mundo. Eu não imaginava que um livro, um simples livro, que eu conto a minha história, uma história de uma brasileira miserável, que nasceu na miséria absoluta. Eu falo que eu não estava na linha da miséria, eu estava fora da linha da miséria. Eu não sabia o que era médico, eu não sabia o que era uma água potável, eu tomava água da cacimba lá, toda esbranquiçada, e a comida eu comia com as mãos numa cuia na beira do garapé. Garapé é um rio. Pescava, quando não tinha comida, era barro, era terra, era cheio de verme. Eu mudei a minha vida. Eu fiz isso aqui é importante falar. Fazer para mudar a minha vida. Eu queria mudar o cenário da minha vida. Eu não queria aquela vida de miséria e fui afinco nisso. Eu não deixei desviar o meu caminho, nem quando eu me tornei adolescente, com 14, 15, 16 anos. Todas as meninas pensam em namorar e tudo, eu queria estudar, 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 estudar. Era isso que eu queria. Meu foco era os estudos, porque o que o papai falou para mim, aquilo para mim foi lei. Foi como uma flecha, como se fosse uma flecha. Eu quero ser a doutora do papai e estudei para ser a doutora do papai. E ele, antes de falecer, ele viveu muito tempo chamando, cadê a minha doutora? A minha doutora já chegou? Uma Então, das eu histórias realizei. mais motivantes e reais, né, que é muito importante, seu depoimento, sim, sem dúvida, motivante, né, e que vai talvez transformar muitas mulheres, embora não tenham sido tratada pelos pais dessa forma, né,
Mas é o que a senhora está colocando. Eu mesma sempre estudei com bolsas de estudo, até o meu mestrado foi. Não me senti em nenhum momento desprezada, e eu tenho muito mais formação que um monte de gente com dinheiro no Certamente. bolso, né? Então a gente tem que pensar assim, quanto que eu me construo, como a senhora está dizendo, quanto que eu venço para ter uma nova fase na minha vida, né? Hoje a senhora está maravilhosa, com escritório com várias áreas, que eu gostaria que citasse quais as áreas, o endereço, né? Talvez os contatos, qual é o procedimento, às vezes tem que ser encaminhado para algum lugar que às vezes tem que ter encaminhamento, ou não tem necessidade, vai direto, tá? Assim a gente encerra com a senhora informando aí. Tá, obrigada, Beth. A sede do meu escritório, a matriz, fica em São Paulo, na rua São Benedito, 170. O telefone de lá, 5894-4394, DDD 11. Tem também o site, se você jogar meu nome na internet, Naile Mamed, como está aqui, ó, Naile Mamed. Jogou meu nome, Naile Mamed, vai aparecer meu Instagram, que é @naile.mamed. Vai aparecer o site, vai aparecer meu telefone. Jogou meu nome na internet, aparece meu telefone, que tem acesso à minha área que eu atuo, é o direito previdenciário, que é o INSS, direito de família, problemas com empresa, acidente do trabalho, tributário, que tem um profissional em cada área. A área que você precisar, consumidor. Os aposentados, deixa um alerta aqui para os aposentados. Tem muitos crimes de falsos empréstimos na sua conta, na sua aposentadoria. Está sendo descontado R$300, R$100, R$500. São empréstimos falsos que são feitos. Muitas pessoas ligam para os aposentados falando, olha, pega o seu cartão do INSS que vai trocar a senha. É mentira. Não passe nada. Nessa hora já desliga o telefone, fala que vai falar com a polícia. Teve um cliente meu que ele tem deficiência, ele anda de cadeira de rodas. Ele, doutora, tá me ligando uma pessoa do INSS, ela usa crachá, mandou foto dela, fez uma foto de chamada de vídeo comigo, com o crachá do INSS. Eu falei para ele, não atenda, é mentira. Aí ele, não, mas ela é muito bacana, ela me mostrou o crachá dela do INSS, crachá falso. Não acredito, a INSS não faz isso, não liga para isso. Teve dúvida, desliga, liga para o INSS de um outro número para se certificar, mas o INSS não faz isso é fraude. E tem muitas fraudes bancárias. Então, esse tipo de atendimento eu dou no meu escritório também para reaver esse dinheiro. Só que esse dinheiro você vai reaver, vai demorar quase um ano. Então, não faça nenhum tipo de empréstimo. E quando você precisar de um empréstimo, analise muito bem, porque vai ser descontado da sua aposentadoria. Se você vai ganhar 2.000, você vai começar a ganhar 1.500 ou R$1.000, vai fazer falta. E evite emprestar dinheiro para neto, para filho. É um dinheiro seu, é a sua subsistência, é o seu remédio que precisa ser comprado, a sua alimentação. Chegou a hora agora de pensar em você. Porque as pessoas idosas, elas querem colaborar com a família. Colabora muito. Esquecem, né, que a alimentação dela é uma alimentação especial, não é igual à alimentação da colabora família. muito e deixam a saúde dela de lado. De lado, né? Que a alimentação, alimentação ela vir a faltar, vai faltar para todo mundo. A alimentação dela é que vai mantê-la sobrevivendo, e é diferente, né? Não é igual. As frutas não são iguais, né? Tem que passar numa geriatria, nem que seja do SUS, né? Ir lá conversar, ver o que pode comer, o que não pode, né? Tá bom? Olha, foi uma aula, foi também muito legal, assim, todo esse seu entusiasmo. Gostaria que todas as mulheres se espelhassem hoje na sua entrevista, que tivessem orgulho do passado, que foi difícil, porque ele foi o alicerce do passado fez das glórias, né? Deu input para você subir, né? Exato. No fundo do meu poço tinha uma mola que me jogava. Deu um impulso e levantou, ninguém pega mais, né? E Beth, e falar para as meninas, principalmente para as mulheres, para as amadas, que eu atendo online o Brasil inteiro, o mundo inteiro. E tem pessoas que falam, ai, doutor, o seu escritório é longe, eu estou aqui no Paraná. Eu falei, mas eu atendo clientes do Japão, que é mais longe. Muito legal. Tá? Foi uma honra, tão bom conhecê-la assim, jovem,
né? E Obrigado pelo gente com jovem. essa capacitada toda. Que seja um grande exemplo para todas as outras mulheres Beth, aqui, foi um né? prazer enorme Deus te falar com abençoe. você. Nós é que temos que agradecer, foi um show. Felicidades, viu? Obrigada, viu, querido? Beijo. Obrigada, Beth. Bom dia. Bom dia. Então, pessoal, assim encerramos, né, nossa edição da nossa TV Espaço Mulher Online. O currículo dela está aqui ao lado, né, com os contatos, e vocês também estão vendo a capa, né, do livro, enfim, que a gente está trazendo para vocês verificarem. Quem gostou da entrevista, quer fazer um contato com ela, né, estão publicados os contatos digitais também que ela nos enviou, tá certo? Então, é uma boa sorte a todas, né? As mães e vozinhas, né? Vem aí a nossa festinha do Dia das Mães, né? Um grande abraço, né? Com... Felicidades a todos. Muito obrigada, doutora. As rainhas. Olha lá as rainhas. Ó, vamos copiar Sua isso também. coroa. Sua coroa. Essa Todas aqui é uma nós. réplica da Elizabeth. É. Sua coroa, a nossa coroa, a coroa que nós merecemos. Ótimo. Nós vivemos ao mundo para sermos felizes, valorizadas. É verdade. E maravilhosas. Muito obrigada. Gratidão, querida. Até a próxima edição, pessoal.